Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Isa e estamos começando depois de tanto tempo um vídeo aqui nesse canal, que é o Mergulhando nessa História, onde a gente traz curiosidades históricas, a gente também traz matérias de história para ajudar você a entender de uma maneira mais fácil, beleza? E hoje nós vamos falar sobre o Renascimento, é o período de transição do feudalismo para a Idade Moderna, tá? Vou fazer uma breve qual era o contexto histórico que era sobre o feudalismo, beleza? O feudalismo, ele se baseava numa pirâmide social. Qual é a pirâmide social? Essa aqui, onde tinha o senhor feudal como a pessoa mais importante, por isso ele está no topo da pirâmide, e ele governava um determinado feudo, que era uma determinada propriedade. Antigamente eram definidos vários feudos, então não tinha país, era o feudo, tá? E esse senhor feudal, ele tinha total apoio do clero, que era a igreja, tá? Então a igreja, o que ela fazia? Ela dizia que o senhor feudal era o filho de Deus e todos deveriam ter obediência sobre ele, porque ele era um homem escolhido por Deus, tá? Então, nisso, a igreja tinha o total domínio sobre o Estado, que era considerado governo, Estado com E maiúsculo, tá, gente? Não vão se esquecer. No meio aqui, depois, a gente tem a nobreza. A nobreza, ela é considerada a cavalaria. São as pessoas ricas, que vêm de geração, que são herdeiros dessa riqueza. São os atuais burgueses, né, gente? Enfim, depois, por último, a gente tem os servos, onde eram as pessoas que não tinham propriedades. E assim, elas deveriam servir para sua sobrevivência esse senhor feudal. Então eles davam a sua mão de obra em troca de segurança e proteção em determinado feudo, beleza? Então a gente começa o período renascentista, que é onde ocorre toda a quebra desse feudalismo. É isso aí. Então ele pode ser considerado um movimento cultural, um movimento econômico e um movimento político, né? E ele surgiu no século XIV, lá na Itália, mas ele se consolidou por toda a Europa no século XV e durou até o século XVIII, onde surgiram as grandes revoluções burguesas, beleza? Então, qual que era a ideia do Renascimento? Quando a gente fala Renascimento, até parece que alguém vai nascer de novo, né? É meio louco tudo isso. Mas eu vou explicar. Por que Renascimento? Porque é uma volta dos valores. É uma volta dos valores clássicos, dessa filosofia clássica. Mas o que é filosofia clássica, Isa? Tipo, o que tá acontecendo? É a volta da filosofia greco-romana. Lá de Sócrates, os pré-socráticos, volta do belo, Aristóteles, Platão, volta todas essas filosofias à tona, que tinham sido perdidas a partir do teocentrismo, que era pregado pelo feudalismo. O que era o teocentrismo? Teocentrismo era onde Deus, ou uma divindade superior a todos nós, era o centro das ações. Tudo acontecia por causa de uma força divina. Então ocorre essa quebra, que a gente chama de características do Renascimento, beleza? Quais são algumas características? O racionalismo. O racionalismo, ele é onde a razão é o caminho para o conhecimento. Você só pode obter conhecimento se você ter razão, se você buscar essa razão. E você buscando essa razão, você acaba tendo esse conhecimento, beleza? E aí a gente tem o experimentalismo, que é a base da alquimia, que é a química para hoje. O que isso significa? Todo conhecimento deve ser demonstrado através de comprovações científicas. É isso mesmo. Tudo tem que ser comprovado. Esse é o experimentalismo, que é uma das características do Renascimento. Daí a gente tem o individualismo, a exaltação do eu. Porque o homem precisa se conhecer. Eu preciso ver o meu valor. Eu preciso ter o meu autoconhecimento. Do meu eu, do meu autoconhecimento, surge o antropocentrismo. Esse para-língua, esse trava-língua aí, que é o oposto do teocentrismo, onde falava que Deus era o centro das ações do homem. No caso do antropocentrismo, era o homem é o centro das suas próprias ações.
Tanto é que o símbolo do antropocentrismo e também do humanismo, que eu já vou falar, é o homem vitruviano, que é o homem perfeito, a obra do Leonardo da Vinci, onde ele mostra todas as partes do corpo têm que ser perfeitas. Era o símbolo da valorização humana. O humanismo, ele é a glorificação do homem através da natureza humana. Então há uma valorização do belo. Onde é o belo? Né? O belo está na natureza e o homem é um ser natural. Então tem que estar conectado a natureza com o homem e a natureza estão conectadas. Bom, o Renascimento, ele não só surgiu através de um determinado público, não foi só na ciência que aconteceu o Renascimento, não, foi um movimento geral. O homem mudou a sua perspectiva de mundo. O homem estava evoluindo, o homem estava mudando, né? O homem estava se adaptando a uma um novo mundo, um novo parâmetro. Então, o que aconteceu? Acontecia o Renascimento literário, que foi nas obras de poemas, de teatros, como a gente vê a Divina Comédia de Dante, a gente vê os Lusíadas, né, de Luís de Camões, são obras que surgiram nesse período. A gente também vê o renascimento artístico nas pinturas, que não são mais religiosas, não se prendem só naquilo, mas abrem uma nova perspectiva. A gente vê Michelangelo surgindo, né? A gente, com a obra da criação de Adão e de Eva, a gente vê Leonardo da Vinci com a Mona Lisa, o Homem Vitruviano e a Santa Ceia. A gente vê também o nascimento de Vênus. Nossa, muda totalmente essa perspectiva. E aí a gente vê também o renascimento científico, que é na ciência que começam os alquimistas, começam a astronomia, de observar o mundo, de observar toda essa beleza que antes era explicada por apenas só uma coisa. Então ela acaba se tornando, acaba surgindo um relativismo, né? Então, a verdade, ela é relativa, ela precisa ser comprovada, não é apenas uma verdade, tem outras áreas, eles acreditavam nisso, os cientistas renascentistas. Então, a gente vê, surge Copérnico, surge Galileu Galilei, surge tantos nomes da ciência que hoje a gente tem que exaltar porque eles mudaram a visão de mundo, abriram mão, né, nessa ciência. E aí a gente vê o renascimento cultural urbano, as formações das primeiras cidades. Olha só que legal, gente, tudo isso nessa nova perspectiva de mundo. E aí a gente vê o renascimento comercial, onde surge a primeira fase do capitalismo, que é o mercantilismo. Por quê? Em consequência em consequência desse renascimento, houve as grandes navegações, onde houve a busca por novas terras. A gente vê nos Lusíadas os portugueses nos seus caminhos para as Índias e as dificuldades que são encontradas dentro dessa viagem. A gente vê as colônias se surgindo na América Hispânica, a América Portuguesa, a América Inglesa. A gente vê as colônias francesas na África e as holandesas também. Então a gente percebe as consequências para essa nova visão. O que há além daquele oceano? Será que há vida? Será que há terra? Será que somos nós? Enfim, ocorre uma mudança nessa perspectiva de mundo, acaba abrindo tudo isso. E aí a gente vê também a mudança da igreja, né, que era o clero, ela acaba se dispersando do Estado. Então, ocorre o tchan do Renascimento, que é a Reforma Protestante, onde não só Lutero, né, outros protestantes também, João Calvino, eles fizeram um ato das 95 teses, né? Lutero pregou as 95 teses na porta de uma catedral lá da Alemanha, onde os 95 erros que a igreja estava cometendo, que estava errado de acordo com a Bíblia, né? Então a gente vê o surgimento das 5 solas, a sola gratia, a sola fide e as outras 3 que eu esqueci. Enfim, em contraponto, né? Em contrapontar a Reforma Protestante, a gente vê mais pra frente
a contra-reforma da igreja, que perdeu 1/3 dos fiéis. A gente vê a igreja anglicana surgindo lá na Inglaterra com Henrique VIII. A gente vê a igreja ortodoxa lá na Rússia e no Oriente Médio surgindo. E aí a gente também vê, no finalzinho do Renascimento, lá no século XVIII, a gente vê o iluminismo surgindo, né? Então, não só na França, né? A gente vê na Inglaterra também, com John Locke, por exemplo. Então, tudo isso veio a partir da valorização da ciência, a valorização das artes, a valorização do homem. Precisava ter essa mudança de cabeça, não mudança total, mas houve uma liberdade de mente, né? Não ficava só naquilo, não, é aquilo, não, abriu o parâmetro. E é necessário ter um renascimento dentro de nós mesmos. É necessário ter um novo surgimento na ciência, é necessário ter um novo surgimento na religião, é necessário ter tudo isso, é necessário ocorrer um renascimento, não um parâmetro geral, pode ser individual. É necessário ter um renascimento, né, dentro de nós todos os dias. E é muito importante essa transição, principalmente nesse período que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo uma pandemia mundial. O período renascentista surgiu do final da Idade Média, que foi o período da peste negra. Então houve uma valorização da ciência, houve uma valorização das artes, houve um distanciamento da igreja, né? E a gente vê essa laicidade. Então houve tudo isso para que a gente pudesse chegar onde a gente está. Então era necessário ocorrer uma mudança e é necessário ocorrer uma mudança dentro da gente, beleza? Esse finalzinho foi a minha opinião. Então é isso, gente. O Renascimento, ele marcou e a gente vai ver depois, mais pra frente, o mundo contemporâneo, né? A Idade Moderna, onde surgiu a partir dessa mudança de pensamento, beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado muito. Não esqueçam de se inscrever aqui nesse canal, compartilhar com os amigos, curtir. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Quero ler a sua opinião e tal. Enfim. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.